setembro, antecipando aí a nossa primavera. E a gente vai continuar nesse assunto. E vamos conversar agora, então, com a Renata Nicho, que é diretora de assuntos corporativos da IBA, que é a Indústria Brasileira de Árvores. Renata, muito bem-vinda. Boa tarde, bom tê-la aqui para essa conversa. Eu e a Ana e você, 3 mulheres aí para falar desse dia tão especial, né? Boa tarde para você. E eu já te pergunto, Ana, também pode dar o nosso boa tarde? Eu também, Renata. Na árvore é fêmea, né? A árvore, né? A árvore. Então, bom para nós, né? É verdade. Renata, para a gente iniciar aí, como é que está o setor no país e o da silvicultura? Fala para a gente nessa data. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Ana Amélia. Eu sou Renata da IBA, como vocês já mencionaram. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse Dia da Árvore. Como vocês também mencionaram, 3 mulheres falando desse dia tão contente, tão feliz para nós. O setor de árvores cultivadas aqui, representado pela IBA, ele é um setor que vem crescendo ano a ano. Esse é um setor que vocês conhecem, mas é legal contar para todo mundo. É um setor que tem árvores plantadas, a gente planta, colhe e replanta exclusivamente para fins industriais. Então, é um setor que planta 1,5 milhão de árvores todos os dias aqui no Brasil. A gente não tem nenhum papel no Brasil feito de uma árvore nativa, todas vêm de árvores plantadas. E a gente está plantando sempre pensando na natureza, pensando nas árvores nativas e mantendo as nossas árvores cultivadas. A gente faz isso por meio de técnicas de manejo de boas práticas agrícolas. A gente utiliza o mosaico florestal, que é um benchmark mundial. Ninguém faz isso como a gente aqui no Brasil, que é justamente mesclando essas áreas de nativas conservadas e as nossas áreas plantadas. A gente está falando hoje de quase 10 milhões de hectares de áreas plantadas aqui no Brasil, de florestas plantadas, e 6 milhões de hectares de outras florestas que estão ali conservadas. Isso mantém tudo, né? A árvore é a vida, ele mantém um negócio que funciona, que tem funcionado, que tem trazido muito valor para o Brasil. A gente está falando de quase 62 bilhões de investimentos nos próximos anos, até 2028, e está falando de benefícios para todo mundo, benefícios na biodiversidade. Então, a gente tem mais de 8.300 espécies de flora e fauna nesses nossos 16 milhões de hectares de árvores. Nós temos uma manutenção do solo, eu estava aqui assistindo a entrevista anterior, temos uma manutenção do solo, temos uma regulação do fluxo hídrico, uma preservação da biodiversidade, benefícios de gases de efeito estufa, é tudo um ciclo que vem da fotossíntese, que vem das soluções baseadas na natureza, um grande poder que nós temos aqui no Brasil. Eu aproveito, Renata, exatamente porque você citou a questão do efeito estufa. Do ponto de vista do clima, das mudanças climáticas, que é o assunto que predominou, inclusive, na reunião das Nações Unidas, é o tema mundial, os acontecimentos que estão acontecendo em todo o mundo em relação à mudança climática. A importância da produção brasileira, da silvicultura ou do plantio de árvores representa nesse processo? Olha, é uma representação de tamanho grande. Toda vez que você planta uma árvore, durante todo o processo do crescimento dela, é aquela história que a gente aprendeu na escola, né? Ela vai absorvendo o carbono e vai prendendo isso, e a árvore vai crescendo, a árvore inteira é um grande carbono. Então, a gente tem um carbono estocado ali naquela árvore que está vindo de uma energia renovável, de uma energia de fotossíntese e uma energia solar. Tudo isso significa que esses estoques que a gente tem nesses 16 milhões de hectares entre plantadas e conservadas, a gente tem 4,5 bilhões de toneladas de CO2, dos gases de efeito estufa, estocados. Mas eles não ficam ali só estocados ali enquanto eles são planta. Depois que você colhe, eles viram produtos, ele fica estocado no produto, tem mais CO2 ali estocado. Nós temos CO2 estocados também em todo o produto final até o final, e enquanto ele está ali de pé, o carbono no solo. É muito complexo esse assunto, além do que é um setor que vocês sabem que busca crescer sempre em áreas que já estavam degradadas. Então, você tem um benefício para aquela área que já estava degradada ao receber uma nova plantação do setor da silvicultura. Renata, é isso aí como você falou, né? É importante esse tema, é muito atual, cada vez atualizando mais, não é, Ana? A gente vê esse assunto em voga, a gente está vendo aí na Assembleia Geral da ONU um tema muito discutido, né? Todos cobrando, né, respostas muito rápidas aí
porque os efeitos climáticos estão cada vez mais galopantes, assim dizendo. Você falou, Renata, em relação a 10 milhões de hectares plantados, né? Há muitas atividades aí extrativas também que a gente pode falar decorrente da floresta em pé, como a colheita de castanhas, do açaí, né? São atividades que mantêm a floresta preservada. Fala pra gente um pouco mais dessas atividades extrativas. Aqui na IBA, a gente é muito interessante essa questão, Simone e Ana Amélia, porque é isso, aqui na IBA a gente tem esse grupo de empresas que estão plantando e reflorestando todo o tempo. Mas não é só esse tempo que essas plantas crescem, que demora em torno de 6 a 7 anos no caso do eucalipto, ele está ali promovendo os serviços ambientais que não têm pagamento, na verdade, até o momento. A gente acompanha muitas legislações. Então, esses serviços ambientais a gente acompanha, por exemplo, no mel, por exemplo, em outras questões extrativistas. No caso de pinos, a gente tem muito realmente do pinos e eucalipto, que são os nossos maiores volumes de plantação. A gente tem bastante mel e bastante outros serviços durante todo aquele período que essa planta fica crescendo, que essa árvore cresce. E essa árvore cresce num sistema que você também, neste mosaico, em todo esse planejamento paisagístico, que se para e pensa onde você vai plantar, em como você vai colher, você não planta tudo ao mesmo tempo e colhe tudo ao mesmo tempo. Você vai revezando isso ao longo desses 6, 7 anos. E isso também dá toda essa manutenção para a preservação ambiental, para esses serviços ambientais. Renata, uma curiosidade. A gente sabe que o eucalipto é o pau para toda obra, como a gente diz no interior, né? É certamente a árvore mais usada porque ela tem o uso na área da indústria de celulose, papel, até do pellets, que é também exportado, mas tem o Pinus eliote também, que entra nessa fase, embora o eucalipto tenha um outro tipo de rentabilidade, mas nós temos árvores também, quando se fez e discutiu o Código Florestal brasileiro, lá nos anos 2011, por aí, 2012, eu fui entender o que era o sistema Cabruca, que era a convivência do cacau com a floresta da Mata Atlântida. Então, de maneira manejada, com muito cuidado e uma produção melhor com um cacau melhor. O Brasil hoje é um grande produtor de cacau e eu penso que também nesse aspecto a silvicultura e as árvores estão dando um bom exemplo de convivência harmônica do ponto de vista ambiental. Ah, certamente, porque a gente já tem falado muito, ainda mais aqui na casa que me recebe hoje, se fala muito sobre o ILPF, que é a integração realmente entre lavoura, a pecuária e as florestas. No nosso caso, as árvores plantadas também fazem parte do considerado floresta para o ILPF. Então, aqui nessas plantações, nós temos como integrar justamente todos todas essas atividades do agro e como a gente entregar mais para a nossa população, como valores para a nossa população e empregos, e entregar mais para o meio ambiente também. Então, a gente acredita muito e tem trabalhado muito nessa agenda também. Tá certo, Renata, para a gente já ir finalizando, eu queria saber de você, você falou dessas árvores plantadas, né? Uma reportagem anterior, né, Ana, a gente viu aí araucária, salvo engano, foi araucária? É uma araucária no Paraná, No Paraná. Um exemplo de preservação. E até vimos umas gralhas azuis, que eram as grandes responsáveis pela reprodução das árvores, pelo plantio das árvores. Legal. E eu te pergunto, quais outras árvores aí, comercialmente, a gente fala assim, rentáveis, né, nesse trabalho todo? Pinos, quais seriam, Renata? Eu estava assistindo, eu também achei muito legal a reportagem anterior. Eu fiquei pensando no pinhão que a gente gosta tanto de comer e que está em risco. Nós temos as plantações, as principais vocês já falaram, são o eucalipto e o pinus, são os principais, mas nós temos sim outras culturas. Quando a gente olha para esse setor de base florestal, ele está muito focado em celulose, o papel, o piso, os nossos painéis que estão aqui ao nosso redor, e inclusive o carvão vegetal, totalmente vegetal, que vai para a nossa energia verde. Então, ele é um setor que, como a Ana Amélia até comentou, ele precisa de uma produtividade maior, então a gente tem um maior foco nessas árvores, nessas espécies. Mas a araucária também temos exemplos de que pode ser produzido até produtos com taninos que têm químicas que podem ser utilizadas para a parte de saneamento. Então, tem muito a ser desenvolvido. Eu até trago um dado aqui para vocês, um último dado, a gente tem mais de 5.000 bioprodutos. Então, eu estou hoje com uma calça aqui de viscose
também pode ter uma linha, e tem no Brasil, caminhos que vêm de recursos naturais, vem da árvore. Está sendo desenvolvido hoje nanocelulose e outros tipos de celulose que vão ser a tela do celular que a gente vai usar. Então, tudo que vem da natureza, ele já tem um caminho de já sair ganhando, de não ter esse uso do combustível fóssil. E com certeza muito desenvolvimento pela frente, e a gente faz muitos votos, e estamos aqui fortemente acompanhando essa agenda e para trazer mais novidades para vocês sempre. O biocombustível está aí também, porque você falou no carvão vegetal e não dá para esquecer o bom churrasquinho com um bom carvãozinho vegetal, que faz muito bem, não é, Renata? Para celebrar o Dia da Árvore. Exatamente. Celebremos, façamos isso com cuidado e com tudo que é necessário para a gente cuidar do meio ambiente. É isso aí, com muito cuidado, carinho para preservar a nossa biodiversidade, as nossas árvores, as nossas florestas. Renata, muito obrigada pela sua participação aqui comigo hoje e com a Ana Amélia. A gente conversou com a Renata Nicho, que é diretora de assuntos corporativos da IBA. Mais uma vez, muito obrigada, uma boa quinta para você e já um excelente fim de semana a gente está te desejando aqui, viu? Até a próxima. Gente, até a próxima. Obrigada.